A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 30, sobre o tema Aprendendo Mais e estamos aqui, meus irmãos, sobre a rainha Esther, Estamos no livro de Esther. Bom, recapitulando a aula de ontem, nós vimos que a rainha Vasti não quis se apresentar ao rei, então ela acabou perdendo o reinado. Agora vai entrar na história a nossa protagonista, a rainha Esther. Esther é escolhida entre várias donzelas e assim se torna rainha, Se casa com um Assuero. Se casando com um Assuero, ela tem um tio que tomou conta dela. O seu tio se chama Mardoqueu, em algumas bíblias Mordecai, mas é o mesmo nome, é a mesma pessoa. Acontece então que Mardoqueu acaba descobrindo lá pelo capítulo 2 uma conspiração contra o rei, e aí ele acaba incitando um ódio de Amã contra ele, Não é Naamã, é Amã. Amã acaba tendo ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu ele não se rebaixa para Amã, Então Amã ele pretende matar todos os judeus. O que ele faz? Ele conspira contra isso e ele prepara uma maneira. Ele faz com que o rei não sabe que Esther é judia. Guarda isso. O rei Assuero casou com Esther, mas ele não sabe que ela é judia. Ela vem dos judeus. Amã faz com que o rei coloque seu selo sobre um decreto que é para exterminar todos os judeus, sem ele saber que tua esposa era judia. Então, o que acontece? Os judeus se entristecem. Vamos ler o capítulo 4, só um pedacinho? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo e clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto e com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em sacos e cinzas. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o saco, o seu saco que ele estava vestindo, Porém, ele não o aceitou, porque isso não ia mudar. Mudar de roupa não ia fazer nada de diferente. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. Então ela não sabia também que o rei tinha feito aquele decreto. Aí ela disse, vai lá descobrir o porquê que ele está fazendo isso, por que ele está se humilhando, por que ele está em plantos. Verso 6 do capítulo 4. E saindo Hataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Verso 8. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para o mostrar a Esther, e a lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo povo. Você entendeu? Esther virou rainha. Só que o que aconteceu? O rei caiu num laço de Amã. Amã não gostava dos judeus e fez com que o rei lançasse um decreto que matasse todos os judeus, e ganharia até um dinheiro sobre isso. Então, o rei aceitou. Pronto, só que Esther não sabia, e ela ficou sabendo que o seu tio estava se humilhando na porta do palácio. Então ela foi lá e mandou Hataque. Hataque foi falar com ele e ele falou, leva essa cópia para ela e mostra para ela o que está acontecendo. Só que fala para ela ir diante do rei. Ninguém poderia falar com o rei. Imagina que se Amã fizesse isso e Esther não estivesse no palácio. Olha como é que é a sabedoria de Deus. Deus fez com que no lugar de Vasti entrasse Esther, para ter alguém diante do rei, porque se o decreto viesse e ninguém pudesse suplicar ao rei, os judeus morreriam. Então Deus, para cuidar, olha que onisciência, meus irmãos, para cuidar do seu povo, Deus antecipou.
e colocou Esther dentro do palácio, para que nesse momento ela intercedesse por eles. Deu para compreender? Verso 9. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Vocês entenderam? Quem se aproximar, quem entrar na presença do rei sem ser chamado, era digno de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Então a pessoa só não vai morrer se o rei levantar o cetro de ouro. Vamos supor que a pessoa vai entrar na presença dele, aí o rei não chamou. Prendam e mate-o. Mas se a pessoa entrar na presença dele e ele levantar um cetro de ouro, pronto, ele vai ficar vivo. Então, verso 11 ainda. Para que viva, e estes 30 dias não sou chamada para entrar na presença do rei. Dentro de 30 dias o rei não tinha chamado ela. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Verso 13. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei. Olha aí. Ele mandou um recado para a sobrinha dele. Você está achando que você vai escapar? Ei, minha filha, a situação está mais complicada. E aí vamos lá. Não penses você que escapará da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha só o que Mardoqueu falou. Se você se calar, socorro e livramento vai vir de outra parte. Aí olha o que ele vai dizer agora. Mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vocês entenderam? Agora ela quer entrar na presença do rei. Agora ela vai entrar na presença do rei. E agora ela vai conseguir mudar o decreto do rei. O rei levantou o cetro, recebeu ela e ela convidou para comer com ele. E aí depois ela convidou Amã. Tá? Quando ela convida Amã, ela conta a história todinha de que Amã planejou. O rei se indigna contra isso, né? Então, meus irmãos, nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso, né? O Amã acabou fugindo e acabou indo para casa e tinha uma forca onde ele tinha preparado para o judeu Mardoqueu, né? Olha só. Então, lá no capítulo 7 você vai ver essa história e o rei acaba lá no capítulo 8 concedendo a Mardoqueu um edito a favor dos judeus, né? O rei cria outro edito a favor dos judeus. E aí os judeus agora escapam dessa grande sentença, meus irmãos. Olha que maravilha, olha que forte, né? Nós finalizamos o livro de Esther, né? Porque não tem como eu pregar todas as mensagens, senão a gente também não consegue andar. Mas a história principal aqui é que Esther achou que era donzela demais para chegar na presença do rei. E o seu tio chega nela e fala, olha, se você não for, socorro e livramento virá de outra parte, mas você e sua casa e seu pai vão passar um problema aí, vão perecer. Então, acontece aí que Esther acaba chegando na presença do rei, o cetro é levantado, porque ela mesmo disse, ó, se morrer, morrerei, se viver, viverei, mas eu vou lá então. Quando ela vai, o rei acaba falando com ela, aceita ouvi-la, e aí descobre o grande plano de Amã, homem que planejou contra os judeus. Que história, né, meus irmãos? Que história! Eu acredito que vocês aprenderam, entenderam e amanhã nós vamos embarcar numa viagem gostosa, livro de Jó. Nós vamos falar do livro de Jó, um dos livros mais antigos que existe também, né? Supõe-se que Moisés que escreveu esta história sobre Jó, né? Mas supõe-se, né? Não é uma certeza. Amém? Bom, eu acredito que todos entenderam, todos aprenderam. Tá gostoso? Tá maravilhoso? Isso, meus irmãos. Passe para seus amigos, envie os áudios para outros, amém? Lição de casa. Romanos 5:5. Romanos 5:5.